E... Oi, mundo! Hoje o assunto de hoje é remédio, porque eu tava vendo e a gente tá tomando muito remédio. A gente tá realmente tomando muito remédio. Seja um antigripal, seja tarja preta, seja remédio pra emagrecer. A gente tá quase que num vício extremo por tomar remédios. Então, é isso. Enfim, segundo os dados aqui no Brasil, a gente já tem mais de 80 mil farmácias. Isso já é o dobro do recomendado pela ONU. E vale também lembrar e prestar atenção de que essas 80 mil farmácias, elas não estão bem distribuídas. O que isso significa? Significa que aqui no bairro eu tenho 6 farmácias, só que eu tenho certeza que lá no interior não é assim. Então, por que isso? Por que 6 farmácias aqui? Tipo, literalmente eu posso escolher qualquer uma das marcas e tem farmácia aqui que é do mesmo tipo e estão a 3 quadras. Mas enfim, deixando a minha opinião de fora, segundo o Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas, que é o Cinetox, o último censo deles do país todo, que foi em 2012, mais de 102.822 pessoas se intoxicaram com o uso excessivo de remédio. E o que é isso? São suicidas, não são suicidas, são também a galera que não sabe tomar remédio. É muita gente, são 100 mil pessoas num ano que tomaram remédio além do que deveria. E pesquisando sobre isso, eu acabei querendo saber mais como o remédio chega na prateleira. Porque a gente raramente pensa sobre isso, mas o remédio é um longo caminho e tem muita treta por trás de remédio. Enfim, só pra começar, a cada 10 mil remédios, só um vai chegar nas prateleiras. Por quê? Porque, segundo dados da revista Nature, esse remédio ele é testado, esse remédio depois ele tem que ser financiado, esse remédio ele tem que passar por uma série de controle. Então é muito. Ai, é muito foda. Tipo, são 15 anos de pesquisa e quase 1 bilhão investido em um remédio. E aí você para e pensa, meu, foi muito caro e muito tempo. Lógico que as farmácias, as indústrias farmacêuticas vão querer esse dinheiro em dobro. E qual é o sentido disso? Que aí começa a dar cagada. Por quê? Porque essa busca pelo remédio dele dar certo vão nos levar aos testes, que é os testes de controle. E aí começa a coisa a pegar fogo. Por quê? Exemplo, 2002, o remédio paroxetina, que é um antidepressivo que eu tomo, ele saiu a errata dele, dos testes, e não constava nenhum problema, e que ele podia ser tomado livremente por menores de idade e tudo mais. Em 2003, na hora que tava assinando os papéis, comentaram que esse remédio ele pode aumentar bastante a chance de suicídio em menores de idade. Tipo, ele pode aumentar a chance de suicídio em várias pessoas, mas pela formação psíquica ainda do indivíduo, em menores de idade, é maior ainda. Isso não tinha sido comentado, e é meio que entendível, tipo, não estou defendendo, mas entendível, porque é aquela ideia, 1 milhão e passou 15 anos precisando, Então a indústria quer defender o seu produto e eles tentam fazer isso de qualquer jeito. Mas é super importante. Hoje a paroxetina, ela vem, eu acho que na bula, mas você acha livremente a informação e os médicos têm essa informação de que em menor de idade ela tem esse efeito colateral que ela sim pode aumentar o risco de suicídio, principalmente em meninos. E beleza, isso gerou um processo no ano seguinte, 2004, porque né, não se deve omitir um detalhe desse. Mas aí vocês me perguntam, como é que se manipula um teste? Porque eu também fiquei com essa dúvida e é bem interessante como eles fazem isso. Primeiro que assim, a maioria dos testes com remédios, seja pela indústria farmacêutica ou seja um laboratório fora,
ele é financiado pela indústria farmacêutica. A maioria é financiado, acho que são 95, 80%. Isso eu não posso falar, porque cada site ou livro que eu tive acesso, ele variava um pouco, mas é sempre nessa faixa bem alta, de que a indústria paga, mesmo que seja fora, mesmo que esse teste ocorra em um laboratório fora. Então imagina, né? Tá pagando, você meio que manda. E aí tem o quê? Eles escolhem pessoas que eles sabem que a melhora é mais provável, que vai ser mais fácil dessas pessoas melhorarem. Ou eles comparam o remédio com o placebo, que são as pílulas de açúcar, que também tem uma grande incidência, porque a pessoa acha que tá melhorando, logo ela melhora, né? Psique, mas esse não é o assunto. Mas você não pode comparar um remédio com princípio ativo com placebo, porque, né, um é só psíquico e o outro é químico. Então, ou compara-se com doses erradas. Você pega um remédio bom e ministra numa dose pequena, você pega um remédio novo que está em fase de teste e ministra numa dose maior. Só que também não é muito justo. E também tem a noção de que eles podem parar o experimento a hora que quiserem e podem focar principalmente no a longo prazo. Tipo, na hora do relatório, omite-se a ideia de todos os efeitos colaterais que esse remédio pode dar. E fala assim, a longo prazo ficou bem. Sim, a longo prazo vai ficar tudo bem, mas não é esse o ponto. Tá. E qual é a dos médicos para isso? Porque assim, quem faz essa pesquisa assina um termo que não pode falar sobre essa pesquisa de maneira alguma, porque é propriedade intelectual, é de propriedade intelectual da indústria farmacêutica. Logo, você não tem o direito de falar, que é aquele contrato de sigilo padrão que você vai ter em várias entrevistas com famosos. Tipo, você não pode divulgar a informação em nenhuma hipótese. Então, a indústria farmacêutica fica bem resguardada. E sobre os médicos, a gente ainda vai ter um outro ponto interessante. Primeiro que é super importante que os médicos tenham acesso aos efeitos colaterais do remédio, os reais, justamente para poder ministrar tanto a posologia, que é a quantidade de remédio que o paciente vai tomar, quanto o próprio qual remédio ele vai tomar. Porque cada paciente tem suas dores e pode ter os seus riscos agravados ou não, dependendo dos efeitos colaterais. Então, é super importante que eles saibam. E... ok, aí a gente vai ter aqueles pessoas modelos, o que movimentam as massas, o que você vai ver no Facebook, como aquelas pessoas que têm, tipo, 1.500 curtidas em fotos. Então, isso também existe no mundo da medicina. E vão ser aqueles médicos que são muito fodas na área. E a indústria farmacêutica pega um remédio, fala com eles, fala assim, vamos falar desse remédio, vamos fazer palestra e tudo mais. E em 2007, a The New York Times publicou uma matéria que o Daniel Carlett, que é um desses médicos fodas, que ele aumentou a renda dele em 20% apenas divulgando o remédio Effexor XR. E qual é o ponto disso? O ponto é que assim, ele disse que ele não sabia disso, e ele passou, creio que 1 ano fazendo palestras pelo país todo em simpósios, falando sobre o efeito do remédio positivo. E depois, quando ele viu os efeitos colaterais, ele ficou super mal, imaginando quantas pessoas ele deve ter prejudicado ou feito agravar os sintomas. Isso foi muito, muito treta. Beleza. Agora, deixando essa parte mais física, a gente vai realmente pra parte mais psíquica. Por quê? Porque, assim, a indústria farmacêutica gerou 63 bilhões em 2012, o que é um dinheiro muito alto, é uma das maiores áreas de transação econômica que a gente tem no mundo. E aí, a noção é o quê? Por que tem 6 farmácias aqui no meu bairro? Por que gera 6 bilhões? Porque as pessoas estão sintomatizando. Elas estão pegando problemas delas e estão jogando de modo inconsciente no próprio corpo. Isso é um processo até que normal
mas tem se agravado nos últimos tempos. Porque as pessoas, elas estão tendo uma noção muito de não consigo lidar com os meus problemas e eu vou ter essa fuga e eu preciso daquilo. Então, existe uma relação de tempo. Você quer uma melhora muito rápido, você quer uma melhora pra coisas que nem o próprio remédio vai te fazer. Confuso, né? Mas nem tanto. Eu vou explicar. Um exemplo bem bobo. O cara perdeu o emprego e a mulher deixou ele. Logo, ele começou a se estressar e jogou no corpo. Gerou uma úlcera. E isso é sintomatização. Ele tá gerando um problema no corpo dele que, tipo, a úlcera é profundamente emocional. Eu tenho um hábito horrível de sintomatizar. Tanto que no mês passado eu tive uma puta de uma alergia no couro cabeludo. E, ai, tudo porque eu estou muito... Ai, minha vida pessoal tá um lixo. Enfim. E além dessa noção da sintomatização, que tem aumentado muito, a gente vai ter outros dois aspectos, que um é a propaganda e o outro é a noção de liberdade de consumo e capitalismo. Que essa liberdade de consumo e capitalismo envolve-se na ideia de propaganda também. Porque o remédio, ele está passando a ser um produto. As pessoas têm visto como um produto, elas têm visto como algo que elas podem consumir, tipo, como... E elas estão sendo vistas pela indústria como um cliente, tipo, não um paciente, e sim um cliente. A pessoa, ela comprar é libertador, né? Pela lógica capitalista, comprar é libertador. Afinal, quem não se sente bem depois que compra algo, né? Enfim, o remédio também tá passando a ser visto por isso. Então as pessoas, elas sentem um prazerzinho, até que mesmo profundo, e algumas pessoas, não todas, calma, no ato de comprar qualquer coisa. Tanto que eu tenho inúmeros amigos que são daqueles assim, tipo, enquanto eu tiver dinheiro, eu preciso gastar, eu preciso consumir alguma coisa. E isso vem muito do preenchimento do vazio interno e blá blá blá, mas não é o ponto. O ponto é que o remédio tá deixando de ser visto como um remédio e tá sendo visto como um consumo também, como um produto. Porque não precisaria de 6 farmácias aqui no bairro, sendo que 2 são da mesma marca. 2 caberia muito bem pra atender todo mundo. Ainda mais que só uma delas é 24 horas, então eu fico, por que tantas? E essa é a noção de produto. É a noção de, se você precisar, a gente vai estar lá. Você pode comprar, você pode querer, entendeu? Então vamos lá. Qualquer coisa, toma um remedinho. E as pessoas estão deixando pouco, muito pouco, quase nada, o corpo se curar sozinho. Porque, por exemplo, nessa irritação que eu tive no cabelo, eu acabei indo na dermato, aí ela falou que isso era emocional e que ia curar sozinho à medida que o meu emocional melhorasse. Ou seja, que bosta. Mas aí ela passou uma série de coisas pra eu passar no cabelo, tipo vinagre e blá blá blá, pra amenizar só o ruim mesmo. Mas o corpo se cura, e esse é o grande ponto. O corpo só não vai se curar se ele tá num estágio muito avançado. Mas em um dos artigos que eu tava lendo, eu adorei a frase do médico, que ele falou que o objetivo do médico não é passar um remédio pra curar, e sim passar um remédio pra diminuir o sintoma. E isso é a verdade. Gente, se você tomar um Advil, você não tá curando o problema. Você só tá sentindo menos dor, mas o problema ainda tá lá. Se você tá tomando um antitérmico, tipo, ainda tem a gripe, ainda tem o vírus, ainda tem a bactéria. A única diferença é que o seu sintoma, a sua febre diminuiu. Mas o vírus ainda tá lá. Esse é o grande ponto. E você toma pra sua temperatura baixar, enquanto seu corpo, seus glóbulos brancos, eles vão combatendo essa infecção dentro de ti, até que você fala, uau, tá melhor! Enfim, no caso, bem interessante foi que assim, sobre essa noção da publicidade, a gente vai ter que o Brasil, ele é um país que está proibindo a publicidade de remédio, uma coisa que eu achei maravilhoso, porque não é mais pra ficar fazendo propaganda de remédio.
Exemplo, a Marlboro antes tinha uma propaganda na televisão, no rádio. Eu não sei se tinha na TV porque é antigo. Enfim, tinha muita propaganda da Marlboro. Mas também foi proibido, porque, querendo ou não, é uma droga. E remédio são drogas, são farmacológicos. E eles são tão abrasivos quanto qualquer outra coisa. E como disse a matéria, qual é a diferença entre um filho que fuma maconha e a mãe que fica tomando calmante pra precisar conversar com o filho? Entendeu? É tipo, gente, é droga, é um farmacológico, é a mesma coisa. Não devemos ter estigma. Mas beleza. No ano 2000, a Anvisa, ela começou com as políticas dela de contenção. E aí entrou aquela famosa frase que aparece na televisão quando aparece propaganda de não remédios muito sérios, mas aqueles tipo Engov, ou pode reparar que nem antitérmico aparece na TV, só aparece a maioria dos remédios de estômago e aparece alguns de impotência em canais mais simples, acho que tipo. Ai, sem nome, lembrei. Tá, enfim, veio aquela famosa frase: se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. E depois, logo em 2010, acho que entrou aquela. Esse medicamento não é indicado para suspeitas de dengue. E a Anvisa e o CONAR, que o CONAR é a nossa rede de proteção, é a propaganda. Ela que vincula o que pode ou não passar na TV. Ela é que você fica bravo toda vez que sua propaganda sai do ar. Ela também proibiu o imperativo, que é aquele uso do tome, use, não pode mesmo. Em 2009, a Anvisa proibiu atores em propaganda de remédios. Por quê? Porque, tipo, não é pra uma figura pública estar em uma propaganda de remédio. Não é pra um Tony Ramos aparecer divulgando Advil. Eles só podem aparecer em campanhas estaduais, como é o caso agora, eu acho que da Arlete Salles, que ela tá aparecendo na propaganda da gripe como a jovem de 60 anos, e é tipo um amorzinho. E o CONAR também tá proibindo as propagandas na internet, porque é aquela lógica, essa lógica é um pouco simplista, mas é uma lógica que faz muito sentido em alguns aspectos. Que assim, se você é bombardeado o tempo todo com a ideia de remédio, 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 você logo internaliza que você precisa de remédio, entendeu? É isso, é a epidemia do iPhone. Se você vê todo mundo com iPhone, você deseja um iPhone. E o remédio não é diferente disso. Até porque ele está passando a ser visto como um produto e as pessoas estão tomando. E uma das coisas mais fodas que eu li foi o Drauzio Varela falando que a gente sabe os efeitos colaterais de uma droga. A gente sabe os efeitos colaterais de até 2 drogas juntas. Mas quando são 3 drogas juntas, a gente já não sabe mais nada. Então, se você toma 9 remédios, presta atenção. E é exatamente isso, porque os efeitos colaterais não são mais controlados a partir do momento que eles são somados com outros efeitos colaterais. E a coisa começa a dar ruim. Enfim. Só pra terminar, um breve resumo daquelas faixas de remédio, porque todo remédio vem com aquela faixa. A gente vai ter os 100 faixas, que são os remédios que não teriam efeitos colaterais, não teriam nada, que é aqueles mais simples, que é o Advilzinho, é o Epocler, não sei o nome de muito remédio, foi mal. São os remédios de farmácia que você não precisa nem falar com o cara, você pega lá e toma, Naldecon, isso. Depois a gente vai ter os com faixa vermelha, que são alguns psicotrópicos e antibióticos, que eles teriam efeitos colaterais e eles seriam mais fortes, eles já causam algum risco, então eles vêm com aquela faixa vermelha. E depois a gente vai pros famosos tarja preta, que são os viciantes, e alguns que dá até pra fazer literalmente droga com eles, outros tipos de drogas. E são os que contêm risco de vício, risco de morte e uns efeitos colaterais mais pesados. E fora disso, a gente vai ter aquela faixinha amarela no remédio, seguida que é o do genérico. E qual é a diferença entre o genérico e um remédio não genérico? É que o genérico geralmente ele vai ter um teste
menor, ele vai ser menos testado, menos controle de qualidade. Como disse um dos artigos, no genérico você só precisa fazer teste de qualidade no primeiro lote, depois disso você pode fazendo e vambora. Então, até por isso ele acaba sendo mais barato. Enfim, é isso. Nós estamos literalmente nos viciando em remédio, assim como nós nos viciamos em internet, nós nos viciamos em roupa. Nós estamos nos intoxicando o máximo que a gente consegue, eu acho. E essas 102 mil pessoas que morreram, elas em um ano são a prova disso. Então é isso. Tomem remédio com mais cuidado e para fins legais. Tudo que eu disse nesse vídeo estará aqui na descrição, dentro das matérias e dos textos de apoio. E é isso.